Então vamos lá. Nós vamos iniciar a nossa revisão apresentando todos os conteúdos, né, que está no nosso livro didático e no livro de atividades. A gente vai apresentar aqui sujeito e predicado, tipos de sujeito, predicado verbal, adjunta adnominal, predicado nominal e as orações subordinadas substantivas, subjetivas e predicativas. Então, esse é basicamente os tópicos que a gente vai fazer a nossa revisão de hoje. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente começa com a revisão aqui de sujeito e predicado. É um assunto que tem sido bem discutido, bem falado desde o 6º ano, mas que é importante a gente sempre repetir, sempre falar, certo? E aí a gente começa primeiramente com esse tópico, né? O que é a nossa oração? O que é a nossa oração? A gente precisa entender que a oração é o enunciado que contém um verbo. Então, a gente sempre se baseia oração, verbo. A quantidade de verbos é a quantidade de oração. Se eu tenho 3 orações, automaticamente eu tenho 3 verbos. É um assunto que a gente já vem falando bastante, mas que é fundamental a gente repetir, a gente sempre falar, né? Também aqui apresenta a ideia da locução verbal, né? Muitas vezes nós temos 2 verbos, mas tem o sentido de apenas uma oração. E a oração, ela pode ser dividido, né? É interessante que a gente falar que a oração é o enunciado que pode ser dividido em sujeito e predicado, porque nós podemos ter uma oração que não tem sujeito, certo? Então, a gente fala que o sujeito e o predicado é o termo essencial da oração, né? Ou seja, ele é fundamental. A oração ela tem que ter ou sujeito e predicado, ou pelo menos o predicado. Então, são termos essenciais, né? Termos essenciais da oração, ok? O sujeito é o termo da oração sobre o qual se afirma algo, né? Aqui eu tenho, meu amigo comprou um notebook. Conforme nós já ensinamos, a gente pega, marca o verbo, né, comprou, e pergunta quem comprou, ou seja, eu estou afirmando de quem, sobre quem, ou seja, sobre o meu amigo. Esse então é o meu sujeito. E o predicado é tudo que se afirma sobre o sujeito, ou seja, é o restante da oração, né? E é interessante a gente marcar sempre o verbo, porque tudo gira em torno do verbo. Quem comprou? Meu amigo. Comprou é um termo completo? Não, porque quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? Um notebook. Percebam que eu vou fazer sempre essa análise sintática. E aqui é o que eu disse para vocês, ó. Pode haver oração sem sujeito, mas não há oração sem predicado. Então aqui eu tenho um exemplo. Houve uma festa. É o que eu já comentei também. Verbo haver no sentido de existir. Ou seja, a minha oração é uma oração sem sujeito. Ok? Então, basicamente, o que a gente precisa compreender aí de sujeito e predicado é isso. A gente localiza o verbo e faz a pergunta para o verbo, né? Continuando. Aqui nós temos as atividades que nós já falamos, nós já focamos, certo? Aqui eu venho para os tipos de sujeito, ó, revisão de tipos de sujeito. Primeira coisa, nós temos o sujeito simples, que é o sujeito que tem apenas um núcleo, ó, a moça saiu, apenas um núcleo. Nós temos o sujeito composto, tem mais de um núcleo. Olha a diferença aqui, ó. A moça saiu, moça. A moça e o rapaz saíram. Ó, eu tenho 2 núcleos. Lembra lá do sintagma nominal? Nós temos um sintagma nominal, nós temos um núcleo. Mais um sintagma nominal, nós temos 2 núcleos
para o sujeito. É importante a gente entender que nós estamos falando de núcleo, ou seja, de unidades significativas diferentes. Se eu colocar aqui, ó, as moças, ainda que eu tenha noção de que é mais de uma, eu continuo com apenas um núcleo. Então, núcleo é uma coisa, não significa que se está no plural ou está no singular, eu vou ter mais de um núcleo, tá? O que é importante a gente entender é a unidade significativa. Se eu falo João e Maria fugiram, dois núcleos. Os irmãos fugiram, um núcleo. Oculto ou elíptico, né? Não aparece de maneira explícita, mas é possível determiná-lo pelo contexto ou pela forma verbal. Olha aqui, ó. Não sei. Quem não sabe? Eu aqui, ó. Sujeito oculto. Isso acontece muito sujeito oculto em textos de anúncios, né? Venha para a loja, compre já. Ou seja, eu estou me direcionando a você. Então, o sujeito oculto é você. Aqui é interessante que a gente fala aqui o seguinte, aqui tem um exemplo, ó. Um homem e uma mulher entraram na casa e roubaram um carro. Olha só, primeiramente eu tenho que entender aqui que eu tenho dois núcleos, sujeito composto, certo? Esse sujeito é composto para esse verbo, ou seja, quem entrou na casa? Um homem e uma mulher. Só que esse período aqui é um período composto. Por quê? Porque ele tem dois verbos. Então, se ele tem dois verbos, eu tenho que ter dois sujeitos. Então, aqui, deixa eu circular ele aqui, ó. Isso aqui é uma oração, certo? Aí, essa aqui, ó, é uma oração. Se eu pegar e circular aqui, ó, roubaram um carro, é outra oração. Certo? Aqui eu tenho outra oração. Então eu tenho duas orações. Eu tenho um homem e uma mulher entraram na casa e roubaram um carro. O sujeito desse entraram aqui é um homem e uma mulher. E o sujeito de roubaram é um homem e uma mulher. Porém, ele não está aqui nesse verbo. Ele está na oração anterior. Então, por isso que esse sujeito aqui é um sujeito composto. Já esse sujeito aqui é um sujeito oculto. Ok? Por que ele é oculto? Porque eu estou conseguindo descobrir pelo contexto. Vou fazer uma outra frase aqui para vocês entenderem. Uma frase aqui para vocês entenderem melhor. O cachorro foi encontrado. O cachorro mordeu o menino e fugiu da coleira. Olha só. Primeira coisa, eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho que ter dois sujeitos nesse contexto. Quem foi que mordeu o menino? O cachorro. Quem foi que fugiu da coleira? Também foi o cachorro. Então, esse primeiro sujeito aqui, ó, eu tenho duas orações. Esse primeiro sujeito aqui é o cachorro. Esse segundo sujeito aqui é o sujeito oculto, também o cachorro. Ok? Indeterminado. O sujeito indeterminado, ele não aparece e não há como determiná-lo. É diferente do oculto. O oculto, ele não aparece de maneira explícita, mas eu tenho como determiná-lo.
O sujeito indeterminado, não, ó. Roubaram um carro. Quem? Não sei quem. Falaram de você. Riscaram o muro. Não sei quem. Certo? E aqui é aquela explicação que eu já dei, ó. Se houver um contexto que identifique o sujeito, ele não é indeterminado. Ele vai ser sujeito oculto, certo? Ele vai ser sujeito oculto, ó. Vou até apagar aqui para vocês verem aqui que eu tenho, ó, esse contexto, ó. Quem entrou na casa, um homem e uma mulher. Quem roubou o carro, um homem e uma mulher. Esse sujeito aqui é o sujeito composto, esse sujeito aqui é oculto, ok? O sujeito oculto ele vai acontecer quando a gente consegue identificar quem. Vamos ao parque amanhã. Quem vai? Nós. Depois, inexistente. O inexistente é como. Então, olha só, voltando aqui. Se eu escrever vamos ao parque amanhã, quem é que vai? Nós, sujeito oculto. Agora, se eu escrever nós vamos ao parque amanhã, aí ele não é sujeito oculto, não, é sujeito simples. Ó, sei que você não vai. Vou botar assim, melhor assim. Descobri, para não ficar sujeito composto. Descobri o pulo do gato. E eu descobri o pulo do gato. Tem diferença. Ó, aqui é sujeito oculto. Eu. Aqui é sujeito simples, porque eu escrevi a palavra eu, certo? Então, se eu falo vamos ao parque amanhã, sujeito oculto. Se eu falo nós vamos ao parque amanhã, sujeito simples. Sujeito inexistente. O verbo ele é impessoal, ou seja, eu não tenho sujeito, ou seja, a oração não apresenta sujeito. Ela não se refere a pessoa alguma. Acontece aqui com os verbos que exprimem fenômeno da natureza, ó, gear, nevou, chover, relampejar, certo? Ó, nevou em Curitiba. Aqui eu tenho um verbo e esse verbo não tem uma pessoa, certo? Verbo haver no sentido de existir e acontecer. Ó, houve um problema na fábrica. Ó, eu não tenho como dizer, não se refere à pessoa aqui. Então, o que eu já escrevi lá em cima, o verbo haver, no sentido de existir ou acontecer, ele é impessoal. Eu gosto de colocar assim, ó, verbo haver no sentido de fera, né? No sentido de fazer, existir, realizar e acontecer. Quando o verbo está nesse contexto, certo? Ele não tem sujeito. Fazer, existir, realizar e acontecer. No sentido de beleza? Continuando. Próximo assunto é o predicado verbal, a revisão, né? Nós teremos um predicado verbal quando o núcleo exprimir ação, ou acontecimento. Os alunos resolveram uma questão, estou falando de ação. O sol surgiu no horizonte, também ação, tá? Desculpa, acontecimento. Então, o predicado é verbal, ou seja, o núcleo é um verbo. O núcleo é um verbo quando esse for ação ou acontecimento. Beleza? Os alunos resolveram uma questão, o núcleo, resolveram. O sol surgiu no horizonte, o núcleo surgiu, certo?
E aí o predicado verbal ele pode ser formado pelos verbos intransitivo, quando não exige complemento. Ó, no outono as folhas caem, acabou, não precisa de complemento. Ele é por transitivo direto, quando o verbo exige complemento sem preposição. Ó, todos compreenderam o conteúdo, compreenderam o quê? Ele é transitivo indireto quando ele exige complemento com preposição. Tá aqui, ó, meu amigo precisa de ajuda, precisa de que. Lembra das preposições? E transitivo direto e indireto quando tem as duas coisas, ó. O advogado entregou o documento ao cliente. Entregou o quê? O documento. A quem? Ao cliente. Eu estou passando rápido nisso aqui porque eu tenho um vídeo já disponível no canal com a explicação de transitividade verbal. Quem ainda tiver com dúvida, vai lá ou me pede o link que eu mando para vocês estudarem, tá? Complemento verbal, ele pode ser objeto direto, que é a resposta do transitivo direto, ó, sem preposição. Meu pai comprou o carro. Comprou o quê? Um carro. E o objeto indireto é o complemento, o sentido do verbo indireto, com preposição. Nós concordamos com o professor. Concordamos com o quê? Então, o objeto direto é esse aqui e o objeto indireto é esse aqui. Continuando. Tudo isso nós já falamos. O adjunto adnominal, ele vai ser os nossos determinantes que nós já estudamos lá em sintagma nominal, certo? São os termos que acompanham e modificam o substantivo. Ó, vendi todos os notebooks antigos. Você pega o núcleo, vendi o quê? Notebook. O que sobrar são os adjuntos adnominais. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu falo assim, ó, o professor de língua portuguesa do Centro Educacional Casa do Estudante de João Neiva revisou o conteúdo da avaliação do dia 1º. Ó, eu tenho tudo isso aqui. Tudo isso aqui. O que eu tenho que fazer? Olha só. Primeiro, o núcleo desse substantivo, ou seja, desse verbo, desculpa, revisou. Quem revisou? Professor. O núcleo é isso aqui. Isso, de língua portuguesa, do Centro Educacional Casa Estudante, de João Neiva, tudo adjunto adnominal. Revisou o quê? Ele revisou o conteúdo. O da avaliação do dia 1º é adjunto adnominal. Olha o que pode ser adjunto adnominal. Os adjetivos, os artigos, os pronomes e os numerais, certo? É o que nós estudamos lá em sintagma nominal determinante. Determinante artigo, determinante pronome, determinante numeral e determinante adjetivo. Também tem vídeo explicando isso, tá? Predicado nominal. Predicado nominal ele vai acontecer quando eu tenho um verbo de ligação e não um verbo de ação. Nós temos um vídeo aí que explica a diferença entre verbo de ação e verbo de ligação. Recorram lá também. Quando que ocorre um verbo de ligação? Né? Ele vai acontecer quando esse verbo não exprimir ação. Ele vai servir apenas para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Ou seja, ele indica característica que pode ser uma qualidade, um estado ou uma condição. Olha aqui, ó. Aquela mulher é linda.
Ó, esse é aqui é um verbo de ligação que liga o sujeito, aquela mulher, ao predicativo do sujeito, linda. Tá bem aqui, bem claro, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Os marinheiros estão ansiosos. Ó, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Os marinheiros é o meu sujeito, estão é o verbo de ligação, ansiosos é o predicativo do sujeito. Quando isso acontecer, nós teremos então um predicado nominal. Olha os exemplos de predicado nominal aí, ó. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar e verbos de virar, andar e viver, dependendo do contexto. Né? Se eu falo, o menino andou muito ontem, é um verbo de ação. O menino andou preocupado, é um verbo de ligação. Certo? Ou ela é bonita, ela é um ser humano, ela está cansada, qualidade, condição ou estado. Depois nós temos as orações subordinadas. Agora nós temos as subjetivas e as predicativas, que nós já falamos isso, né? Primeiro, período composto, ele é formado por mais de uma oração. Juca saiu, mas voltou cedo. Existe uma diferença aí, ó. Período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais orações. É importante sua análise no livro. É importante que você analise o livro, ó. Um verbo, agora eu tenho dois verbos. Período composto. Período simples, uma oração. As orações subordinadas substantivas, elas vão acontecer quando o núcleo tem equivalência a um substantivo. Eu já até expliquei para vocês. Ó, é importante que você leia o documento. Ó, é importante que você leia o documento. Que você leia, o núcleo aqui é o leia, né? Ou seja, é o verbo, ler. E eu posso trocar por leitura, certo? É importante que você venha, ou seja, sua vinda é importante. É melhor, né? Sempre que a gente fez várias atividades sobre isso, né, gente? Que nós trocamos o verbo pelo substantivo. Então, por isso que ela é uma oração substantiva. Eu gosto também de trocar por isso, que a gente consegue compreender melhor. É importante isso. Isso é importante. Olha o núcleo. O núcleo eu posso trocar por leitura. As subjetivas, elas vão acontecer quando ela funciona como sujeito. Eu até falei para vocês que ela começa com um verbo de ligação. Ó, é melhor. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Está faltando o meu sujeito. Já a predicativa é o contrário. A predicativa ela tem sujeito. Ó, a boa notícia é isso. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. E aí, qual é a diferença de uma oração desenvolvida para uma oração reduzida? Primeira coisa, a oração reduzida, ela não tem conjunção, certo? E o verbo está ou na forma nominal, ou no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo. Isso eu vou explicar para vocês mais para frente com mais detalhe. A princípio isso não vai cair na prova, tá? Oração reduzida. Tá? Eu vou explicar isso com mais detalhes para vocês. E aí, acho que a gente finalizou, né? Nossa revisão aí desses assuntos. É importante que vocês estudem, repassem o conteúdo, tá? Para não ter dúvida. E a gente finaliza a nossa revisão por hoje.